alegria na nossa casa. Há um Deus que se preocupa conosco, e é este Deus que eu louvo, é este Deus que eu glorifico. A glória de Deus vai encher esse lugar hoje. Aliás, Deus pode estar usando você como um instrumento dele, para que esta pessoa conheça, receba e aceite a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Eu tenho certeza que você tem a unção do Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você veio aqui hoje buscar o milagre de Deus, se prepare. Mas vamos em frente. Qual é o terceiro tipo que ele usa aí? Ele diz, três coisas me impressionam. Primeiro, o caminho de uma águia no céu. Segundo, o caminho da cobra na penha. Terceiro, o caminho do navio no meio do mar. O terceiro tipo que ele usa aí é um navio em mar aberto. Ouça uma coisa: na imensidão do oceano, onde o céu se encontra com as águas. Você já se pôs à beira-mar alguma vez? Quando você olha para o oceano, você está enxergando águas e está enxergando céu. Mas à medida que você vai aprofundando a sua visão, de repente a água se mistura com o céu, e você não consegue mais estabelecer uma linha divisória. Você não sabe onde termina a água e começa o céu, e muito menos onde termina o céu e começa a água, porque eles se misturam. E imagine você está em terra firme olhando para aquilo. Imagine você dentro de um navio, num oceano aberto, onde não há nenhum palmo de terra, onde não há nenhuma ilha, onde não há absolutamente nada, mas só água, milhares, milhares, milhares e milhares de quilômetros de água. Aí você está dentro do navio, ou então saia dele e vá para uma altura e o contemple lá no meio do oceano. Você pergunta: como é que este navio não se perde? Como é que ele sai de um ponto e chega a outro ponto previamente estabelecido, sem sair da rota? Como é que você pega um navio aqui e marca o rumo de aportar na cidade de Lagos, lá em Portugal, com milhares de quilômetros de oceano, e o navio sai do porto de Santos e ancora no porto de Lagos? Aí você diz: como isso? Quem conseguiu trazer? Será que amarraram uma corda de Lagos até Santos e ela veio puxando o navio? Em hipótese alguma. Ele tem um instrumento muito preciso chamado bússola. Esta bússola dá o rumo certo para a embarcação, e quando a embarcação sai do rumo, o comandante usa um instrumento chamado timão, não é isso? E fica aí uma mensagem para aqueles menos favorecidos na questão de conhecimento e inteligência, que acha que aquele timeco que tem por aí é chamado de timão porque é time grande, é chamado de timão porque o símbolo dele é um timão. Aquilo chama-se timão, né? É o volante que guia a embarcação. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: meu irmão, seja inteligente, meu irmão. Você tem o Espírito de Deus, não confunda as coisas e deixa Deus te livrar dessa fria, meu irmão. E aí, meu irmão, se o navio sai fora da rota, a bússola acusa. O comandante pega o quê? Não é o timeco, é o timão.
certo? E corrige o navio, e o coloca na rota outra vez, e ele chega no lugar pré-estabelecido, quando ele saiu lá do porto de onde estava. Sabe o que isso me faz entender, queridos? A igreja de Cristo é como este navio que está em alto mar. Nós estamos navegando no mar da vida, e eu não estou criando nada, eu vou provar isso para vocês biblicamente hoje. Nós estamos navegando em alto mar, e às vezes precisamos de uma direção para que não erremos o caminho. Aí vem o salmista com toda a inspiração de Deus, e escreve o verso 105 do Salmo 119, onde ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o quê? Não é meus caminhos, hein? Não bota no plural isso não, meu irmão, você vai criar uma confusão teológica que não vai ter mais fim. Caminho só tem um, meu irmão. Não existem dois caminhos. Jesus não é um caminho, Jesus é o caminho. Não existe outro caminho além dele que leve à salvação. Aí o salmista diz: lâmpada para os meus pés, porque são dois, aí é no plural, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O que é que a palavra de Deus é para nós? É a bússola que nos coloca no rumo certo. Quando você estiver andando e alguém quiser te persuadir para que você desvie do caminho, a palavra de Deus diz: andai no caminho sem vos desviar de nem para a direita nem para a esquerda, porque quando você pensar em desviar, uma voz virá atrás de ti e te dirá: andai nele, este é o caminho da salvação. Meu irmão, nós temos a direção da palavra de Deus. Crente não se equivoca, crente não é levado por qualquer conversa, crente não é levado por qualquer história. É por isso que aqui nesta tribuna, se depender deste servo de Deus que está pregando, aqui não se vai contar a história da carochinha, aqui vai se pregar a palavra de Deus. História não dirige ninguém, história não orienta ninguém, mas a palavra de Deus orienta. Você pode entrar aqui totalmente perdido, a palavra de Deus vai te dar a direção certa. Dá para dizer glória a Deus ou não? Meu irmão, Deus não se confunde. Amém? Olha para a pessoa do seu lado e diga: Deus não se confunde, e nem confunde os outros. Se a palavra que você ouviu te confundiu, não veio de Deus. Tem medo de dizer o que estou dizendo não, meu irmão. Se a palavra causou confusão, manda embora, meu irmão, tira do seu coração. Palavra de Deus não confunde ninguém. A palavra de Deus é inspirada pelo próprio Deus, e ela traz orientação e não confusão. Dá para dizer amém, mas é difícil, meu irmão. Fui pregar em uma igreja esses dias, e quando terminei de pregar, um irmão me chamou e disse: pastor, quero lhe dar um abraço, pastor. Posso lhe dar um abraço? Eu disse: só se for agora, meu irmão. E ele me deu um abraço apertado e disse: o senhor não sabe por quê? Toda vez que ele me vê, ele repete o abraço. Eu disse: não sei por quê. Ele disse: porque Deus te usou para orientar a minha vida. Eu disse: meu irmão, não estou conseguindo orientar nem a mim. Ele disse: não, o senhor veio pregar na minha igreja, e eu estava numa confusão muito grande. Nós estávamos prestes a tomar uma decisão, eu e a minha esposa, e nós não sabíamos o que fazer, porque nós havíamos colocado no coração o desejo de mudar de cidade. E com todo mundo que a gente conversava, a pessoa dizia: não muda, não vai, não sai daqui. E o senhor estava pregando a palavra de Deus, um texto e um tema que não tinha nada a ver com o que o senhor disse. Mas na hora que o senhor estava pregando, em meio às palavras que o senhor estava dizendo, o senhor olhou para mim: o senhor lembra? Eu disse: não lembro. Ele disse: pois é, o senhor olhou para mim,
apontou o dedo para mim e disse: prepara a mobília para mudares de cidade. E eu olhei para minha esposa e começamos a chorar. E naquele mesmo mês nós mudamos. Foi a melhor coisa que nós fizemos na nossa vida. Nunca vivemos tão abençoados e tão felizes como estamos agora. Eu disse: eu glorifico a Deus pela sua vida, meu irmão. Só faço uma pequena correção aí. Não fui eu quem te orientou, foi a palavra de Deus quem te orientou. Eu era apenas um porta-voz da palavra de Deus, era apenas um porta-voz de Deus. Então nós temos a direção do Senhor, a lâmpada que ilumina os meus passos, é a luz que clareia o meu caminho. Nós temos a orientação de Deus. Aí você diz: o que é que tem a ver o navio com o que o senhor disse? Aí abra a sua Bíblia comigo, Salmo 107, você vai ver. Este salmo tem uma composição muito interessante, porque ele fala de sofrimentos do povo de Israel, mas fala também da bondade de Deus em proteger os viajantes, em proteger os encarcerados, em proteger os doentes e em proteger aqueles que navegam sobre as águas. Salmo 107 e o verso 28 diz o seguinte: então clamam ao Senhor quando? Na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Verso 29: faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então eles se alegram com a bonança, e Ele assim faz o quê? Os leva aonde? Ao porto desejado. Eu não sei de onde você saiu, eu não sei de onde você veio, mas eu sei aonde você está querendo chegar. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei qual é o seu passado, mas eu posso prever o seu futuro. Sabe qual é o seu futuro? Se você se colocar à disposição e à orientação de Deus, Ele vai te levar ao porto seguro, Ele vai te levar ao porto desejado. O nosso destino não é Vila Guarani, o nosso destino não é a capital de São Paulo, o estado de São Paulo, o Brasil, o velho mundo, o mundo moderno, a Ásia, não a Oceania. O nosso destino é a Canaã celestial, é para lá que a nossa embarcação está se dirigindo. E eu tenho uma palavra para você: Deus está no comando desta embarcação, meu irmão. Uma outra versão desses versos diz: na sua aflição eles clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Sabe o que o Senhor fez? Reduziu a tempestade. Sabe a quê? A uma brisa. E serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Eu tenho uma palavra profética para você esta noite. Você quer receber ou não? Quer receber uma mensagem profética de olhos abertos, sem precisar falar em língua estranha? Então escute a palavra profética que eu tenho para você hoje. Deus vai reduzir a tempestade da sua vida a uma brisa. Aquele vento que está soprando hoje, tentando levar a pique a sua embarcação, se prepare, porque ele vai se transformar numa brisa suave. As ondas que hoje estão enchendo o seu barquinho de água, elas vão se transformar num sereno mar tranquilo e calmo, porque o Senhor vai te guiar ao porto almejado. Escute esta mensagem profética: Deus vai te levar aonde você deseja chegar e aonde Ele prometeu para você que o levaria. Se você pode crer, solte a sua voz e dê glória a Deus. Em 2002, nós fomos a uma região aqui
do estado de São Paulo, chamado Santa Fé do Sul. Fomos num grupo de pastores, e lá entramos todos num barco, pastor Eliseu. Tinha mais ou menos uns 50 pastores ou mais, acho que mais de 50 ou 70 pastores e as suas digníssimas esposas. Era um barco de 2 andares, e nós fomos lá para uma palestra dentro do barco. E entraram com a gente no barco, num rio grande que tem lá, e foram para o meio do rio. Quando chegaram lá, ancoraram o barco, e nós fomos para o nosso saboroso almoço. Amado irmão, quando nós estávamos todos reunidos nesse barco, Deus mandou um vento, meu irmão. Mas pensa num vento forte, meu irmão. E o vento começou a sacoalhar o barco, e daí a pouco começou a chover, e era chuva misturada com vento, e daí a pouco o vento começou a levantar ondas do tamanho do barco, e as ondas vinham e enchiam o barco de água. Os homens estavam na parte de baixo, e as mulheres estavam na parte de cima, e nós os homens é que recebemos toda aquela carga de água, e a cada onda o barco ia afundar, meu irmão. E o povo começou a ficar desesperado, e de repente lá no andar de cima, nós começamos a ouvir uma música, em meio ao vento, a chuva e as ondas. As irmãs, eu não sei se mais medrosas ou mais corajosas do que nós, eu não sei se elas estavam com mais medo ou com mais calma, porque quem tem medo não canta, né? As irmãs começaram a cantar: mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. E quando nós começamos a ouvir o hino das irmãs, os pastores lá embaixo começaram a cantar também, e fizemos um coral, as irmãs cantando em cima e a gente cantando embaixo. E foi interessante, porque a cada onda que vinha era literalmente um banho d'água. Já a roupa já estava encharcada, o cabelo caído na testa. Eu olhava para aqueles pastores que eu nunca vi com o cabelo despenteado, e eu via com o cabelo todo caindo no rosto, a roupa molhada, completamente encharcado, mas cantando: mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. E aí fomos cantando, as ondas atendem ao teu mandar, sossegai, sossegai. E Deus permitiu que nós vivêssemos aquilo. Eu não sei se foi 15 ou 20 minutos, mas para mim foi mais ou menos uns 45 dias e umas 45 noites, porque aquilo nunca mais acabava, e todo mundo segurando. Era prato que caía, era copo que caía, era garrafa que caía, era mesa que saía do lugar, mas nós estávamos cantando. E de repente, sem nenhum esforço, a chuva, sabe quando parece que alguém fecha a torneira? O Senhor fechou a torneira do céu. A chuva parou literalmente, o vento parou literalmente, o mar ou o rio se acalmou, e todo mundo molhado, um olhando para o outro, e o barco se estabilizou, e Deus fez brilhar o sol. E aí estava todo mundo encharcado, literalmente, mais os homens do que as mulheres, porque as mulheres estavam do lado de cima e não tomaram as ondas como nós tomamos. De repente, parece que eu estou vendo Deus do céu olhando, dizendo: eu já os fiz passar por um aperto muito grande, agora eu vou mandar o auxílio para que eles se sintam bem, vou mandar o sol para aquecer, mas vou mandar uma brisa leve para secar os seus corpos e as suas roupas. Ninguém mais comeu, ninguém mais falou. E imediatamente o comandante do barco diz: vão voltar para a terra firme. Não era muito tempo, era 5 ou 10 minutos do meio do rio até a margem. Mas quando nós chegamos lá, descemos todos, pastor Eliseu, sequinhos, sem ninguém estar encharcado, todo mundo seco, porque Deus mandou a brisa. E nós descemos alegres, porque tínhamos vivido uma experiência de livramento
livramento de Deus. Meu irmão, levante a sua cabeça. Deus vai mandar uma brisa leve, Deus vai mandar um vento leve para secar as suas angústias, para secar as suas tribulações, para secar as suas lágrimas. Ouça esta palavra profética de Deus. Está chegando a hora de Deus enxugar os seus olhos. Haverá alegria na sua vida, haverá alegria na sua casa, haverá júbilo entre aqueles que lhes são queridos, porque o Senhor vai reduzir a tempestade, vai mandar uma brisa, vai serenar as ondas, vai sossegar as águas e vai te levar ao porto almejado. Só os que acreditam nisto, soltem a voz e exaltem o nome do Senhor hoje. Estamos chegando, hoje é sexta-feira, o último dia útil da semana, uma tarde abençoada aqui na capital de São Paulo. 32620076, liga pra gente. Hoje eu vou inovar, viu? Hoje eu vou colocar aqui um ouvinte no ar. Tem gente ouvindo a gente? Tem gente ouvindo a gente. Pela web rádio. Pela web rádio. Parque São Francisco, temos uma bela igreja aí, rapaz. Você é de qual igreja, Aguinaldo? Eu sou da Adventista Sinfonista. Les aseguro que si tienen fe, tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes, nada será imposible. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Si puedes creer, las montañas se moverán,
enfermos se sanarán. Tu vida Dios cambiará. ¿Cuántos creen? Puedes creer. Los cielos, su gloria desciende, su fuego puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad, libertad, libertad. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder, su poder, su poder tocarás. Si puedes